Querida igreja, uma alegria sempre, uma grande satisfação e também uma grande responsabilidade estudar a palavra com vocês. Mas é necessário para todos nós, como sempre foi para a igreja do Senhor. A palavra é o centro da vida do cristianismo, a palavra de Deus no nosso meio. Então, nós vamos ler um texto que está na carta de Paulo aos Gálatas. Quero convidá-los. As crianças de 5 anos para cima, sobem nesse instante. Sim. Com o seminarista Franco hoje, é isso? É isso? Tá bom. Gálatas, por favor. Gálatas no capítulo 6. Gálatas no capítulo 6. Finalzinho de Gálatas. Os versículos 11 para frente, na verdade. Gálatas, de 11 para frente. Todos encontramos? Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Frases fortes do nosso irmão apóstolo Paulo, não é mesmo? Eu quero propor nessa noite que nós pensemos nessa passagem a partir de um tema, e vamos tentar entender então essa passagem a partir desta ideia, que é a cruz como um divisor, a cruz como um divisor de destinos. A cruz, quando surge no horizonte, é um grande enigma. Como compreender a cruz, não é mesmo? Cruz, por que é necessário uma cruz? Por que Jesus Cristo foi para a cruz? E por que essa pregação constante ao longo de séculos que afirma que o cristão precisa passar pela cruz? Seria tão melhor um cristianismo sem cruz. A gente sabe como conviver. Nós estamos sendo educados, lapidados ao longo dos anos para convivermos uns com os outros, para nos darmos bem, para nos alegrarmos em boas amizades. Por que o cristianismo não pode ser só um local para nos encontrarmos, nos alegrarmos uns com os outros pelas vitórias alcançadas? Por que ele não pode ser só um lugar para expressarmos a nossa esperança? Por que o cristianismo não pode ser um lugar de positivismo em que um olha para o outro e fala, você vai conseguir? A gente precisa tanto, gosta tanto, faz tão bem quando alguém nos anima. Por que o cristianismo não pode ser um lugar para que a gente possa se orgulhar e dizer ao mundo, vocês não vivem bem? Vocês vivem todos, cada um nas suas casas. Ei, onde vocês vão num domingo à noite? Onde é que está
A nossa São Paulo, de mais de 20 milhões de habitantes agora, neste lugar, a nossa amada cidade, está dentro dos seus apartamentos, das suas casas, assistindo aos seus clubes ganharem ou perderem, se alegrando, se entristecendo, ou estão assistindo às suas séries, ou estão assistindo, ou vendo, ou convivendo com as mídias sociais, vendo as coisas da vida das pessoas, e então cada um está cuidando da sua vida. Por que não podemos dizer, ei, vocês deveriam escolher alguma maneira melhor de viver, como nós, que vamos à igreja e que nos encontramos? Porque o cristianismo não poderia ser isso, já não estaria bom? Por que é que o cristianismo tem de ter essa palavra cruz? A cruz no horizonte aponta para a morte. Por que que o cristianismo não fala só de vida? Por que é que o cristianismo não fala só de coisas que fazem parte da nossa história como um testemunho? Por que é que nós não podemos fazer do cristianismo o centro do testemunho de que agora encontramos um jeito melhor de viver? Por que é que o cristianismo não pode ser só uma filosofia de vida? Porque todas estas coisas que eu falei podem ser facilmente atribuídas, estas características, a convenções, podem ser facilmente atribuídas a grupos seletos de convivência, podem ser atribuídas a associações, podem ser atribuídas a fundações, podem ser atribuídas a propósitos familiares, podem ser atribuídas a muitas agremiações. O cristianismo é mais do que qualquer uma dessas possíveis associações. Então, o cristianismo, esse cristianismo parece insistir com a presença da cruz. Como lidar com a cruz do cristianismo, meus irmãos? Nem sempre foi fácil. A prova disso é exatamente o conjunto das igrejas da Galácia. Lidar com a cruz para os Gálatas exigia deles coisas que não eram fáceis de serem entregues. Primeiro de tudo, eu quero falar sobre, então, este tema, a cruz de Cristo, um divisor de destinos, com 3 ideias. Por causa da cruz, havia perseguição. Opa, ponto de exclamação. Cruz igual a perseguição. É fácil amar a mensagem da cruz? Sim, eu amo a mensagem da cruz. É fácil amar a mensagem do homem morto na cruz e se identificar com ele? Lá nessa época, quando nessa época quem ia para a cruz eram os piores dos piores. É fácil se identificar com a aparente ou a visível, pelo menos, derrota de um homem, derrota de um projeto. É fácil se identificar com a perda. Bom, mas se a cruz era sinônimo de perda, por que a perseguição então? A cruz é um enigma que precisa ser entendido. A primeira ideia, então, que eu quero falar com vocês é que por causa da cruz havia perseguição. Vamos entender isso aqui na carta aos Gálatas. Mas tem um contraponto a esse estado. Ainda que a cruz gerava perseguição, Paulo gloriou-se nela. Nós lemos isso. E mais do que isso, quando Paulo gloria-se na cruz, e nós vamos entender por que é que ele gloria-se na cruz, ele diz, e eu vou apontar uma coisa para vocês, gloriar-se na cruz é a nova lei. Gloriar-se na cruz é a tua regra. Por quê?
Por que não pode ser só Paulo? Por que só ele não pode se gloriar na cruz? Por que é que eu, 2000 anos depois, preciso ouvir isso? A tua regra é gloriar-se na cruz. Se ela continua sendo um enigma, se ela continua sendo o lugar que eu não gostaria de estar, como amar a mensagem da cruz? À luz de uma carta como essa, a carta de Paulo. Então vamos começar a entender o texto. Primeiro de tudo, veja o versículo 11, que é quando Paulo diz: vede com que grandes letras eu vos escrevo do meu próprio punho. Só para você entender, Paulo tinha uma pessoa que escrevia por ele, né? Mas em um momento, normalmente no final das cartas, ele fazia a bênção final, as explicações que ele queria dar de próprio punho. Então, esse é um momento que ele toma a caneta da mão do seu amanuense, que é assim que se identifica quem escrevia, né, a carta para Paulo. E então ele começa ele mesmo a escrever. E veja o que ele escreve de próprio punho, os versículos 12 e 13. Que eu estou chamando esses dois versículos, interpretando estes dois versículos com essa ideia. É por causa da cruz que havia a perseguição. E como Paulo lidou com isso? Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, é importante que nós entendamos que Paulo está falando aos Gálatas, na verdade não é a uma igreja, é a muitas igrejas, que ele entendia que pessoas estavam sofrendo pressão. É isso que ele está querendo dizer aqui nesse versículo. Ele está dizendo, olha, tem gente querendo ostentar-se na carne, eles estão constrangendo vocês a também circuncidardes. É importante que nós nos lembremos que é a esta carta que Paulo escreve: Gálatas, olha o limite da sensatez. Não é sensato alguém que recebeu a graça voltar a querer cumprir a lei. Cumprir a lei como se não temos condição de cumprir a lei? Ei, o limite da sensatez foi ultrapassado, Gálatas. Cristo cumpre a lei. Nós recebemos os benefícios de Deus pelo seu cumprimento. Então, regozijemos juntos. Agora, abrir mão do resultado positivo que foi Cristo ter cumprido cabalmente a lei. Dizer, não, muito obrigado, deixa eu mesmo conquistar a coroa final. Ei, Paulo diz, não vão conseguir. E é aí que está o motivo de Paulo chamar os Gálatas de insensatos. Vocês estão trocando o certo, não pelo duvidoso, pelo impossível. Vocês acham que vão agradar a Deus por seus esforços? E então, Paulo usa essa carta para por 3 vezes dizer, voltem ao caminho, por favor, voltem ao caminho. E esta é a 3ª vez. Ele já usa em 2 outros momentos. Gálatas, Cristo é tudo. A lei é uma sombra, é um tipo, a lei é alguma coisa que já passou. Cristo cumpriu a lei. Gálatas, circuncidar-se de novo, quando este não é o momento da circuncisão, este é o momento do batismo, Gálatas. Crê e seja batizado, tu e tua casa, havia dito Paulo já ao carcereiro. Esse não é tempo de voltar aos primórdios, nós estamos vivendo a plenitude da graça. Então, a lida de Paulo com os Gálatas é difícil. E ele está dizendo que, então, ele entende, talvez,
para nós seja difícil entender como os Gálatas estavam voltando tão facilmente aos rudimentos da lei, como ele usa a expressão na carta. Talvez para nós, hoje, 2000 anos, a gente diria, se eu fosse um Gálata eu não voltaria, não. Eu teria entendido e eu seria alguém que Paulo poderia dizer, com esse eu posso contar, com esse eu posso contar. Esse vai testemunhar aqui na Frígia, na Galácia toda, em todas as igrejas, e se preciso, esse morre pela fé. Talvez hoje, 2000 anos depois, nós pudéssemos julgar os Gálatas, talvez até possamos julgar os Gálatas, também chamá-los de isso mesmo, foram insensatos mesmo, abrir mão da graça total do que Jesus havia feito e trocar isso por uma tentativa de cumprimento das leis. Imaginem vocês cumprir todas as leis que o mundo judeu, que o povo judeu tinha. Imaginem. Talvez nós possamos julgá-los e falar, se eu estivesse lá, eu não faria isso. Mas eu tenho de colocar um ponto de interrogação aí, um pontinho só, uma observação, aquele asterisco que a gente coloca quando quer grifar alguma coisa. Você sabe qual é a maior acusação ao cristianismo moderno? A falta da cruz no cristianismo moderno. Você sabe qual é um conjunto de talvez 3 acusações difíceis para o cristianismo moderno? É que o cristianismo moderno não tem vivido a cruz e não tem testemunhado dela. Porque neste momento fazia diferença uma igreja que testemunhasse de Jesus. Uma das maiores críticas ao cristianismo moderno é que ele não leva mais ninguém a Jesus. Uma das maiores críticas ao cristianismo ocidental é que o máximo da prática dele é ser membro de uma igreja. Quando é? Então eu não sei se nós deveríamos julgar com tanta facilidade os Gálatas. Talvez devêssemos entender essa passagem melhor. Entender porque eles estavam sendo açoitados pelos judaizantes. Entender o que é gloriar-se na carne. Entender o que é uma ostentação que a carne pode dar. Talvez lamentar com eles. Talvez entender por que é que Paulo estava dizendo, eu entendo porque vocês estão sofrendo pressão, porque eu também sofro, porque nós também sofremos, porque talvez as pressões que nós estejamos sofrendo sejam tão intensas quanto a que os Gálatas estavam sofrendo. E então, qual seria a orientação das Escrituras para um povo que está sofrendo perseguição? O versículo 12 parece terminar dizendo isso. Olha, sabe por que é que as pessoas estão constrangendo vocês a voltarem a ser judaizantes, a voltarem a confessar uma fé na lei, a voltarem a confessar um tipo de prática externa, que é muito fácil de dizer, porque quem faz isso escapa da perseguição de Cristo. Opa, perseguição da cruz de Cristo, perseguição por causa de Cristo? Cristo provoca uma perseguição? Mas que coisa interessante. Porque é santo Deus, porque é que o cristianismo provoca uma perseguição contra ele. Não é um paradoxo isso? Que mal tem em ser cristão, mas neste tempo, ser cristão era uma ofensa à lógica humana. Foi isso que o reverendo Gabriel leu aqui na liturgia. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele disse, eu vou lhes dizer uma coisa, pregação da cruz é loucura, é assim que todos acham. Mas se pregação da cruz é uma loucura, eu tenho que lhes dizer uma coisa, é só através dela que pessoas são salvas. O mundo pode dizer não, mas Deus diz sim. Então, se quiserem entender a palavra da cruz como loucura, pois entendam
Querem achar os cristãos loucos? Pois achem. Querem se ofender porque nós entendemos nessa abstração que existe uma cruz, que alguém morreu nessa cruz e que dessa cruz vem um tipo de brilho, um tipo de luz, inclusive um tipo de sentimento em nós, a ponto de nós falarmos: eu amo a mensagem da cruz. Querem achar isso? Pois achem. Querem achar que tudo isso é uma loucura? Pois achem. Mas eis-nos aqui como cristãos. Foi isso que Paulo disse aos Coríntios. Claro. Acharão que cristãos são malucos? Claro. Entenderão que eles são alienados da realidade? Sim, certamente. Os julgarão por conta das suas práticas. Por quê? Por quê é a pergunta. Por que é que Cristo desperta perseguições? Por que é que os Gálatas estavam sendo coagidos? Por que é que eles estavam sendo pressionados, como diz aqui o texto? Por que é que eles estavam sendo constrangidos a negar a Cristo? Porque Paulo avaliou essa situação como um divisor para os Gálatas. Cristo, na cruz, era um divisor para eles. Ou eles ultrapassavam, ou eles teriam uma condição de ultrapassar o entendimento da cruz, ou eles ficariam antes da cruz. Então, para os Gálatas, havia, entre aspas, dois tipos de cristianismo. O cristianismo antes da cruz e o cristianismo depois da cruz. A cruz gerava perseguição, e veja só o versículo 13 ainda. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Veja só, mais uma vez Paulo está colocando em xeque o aceitamento possível de muitos gálatas em negar a cruz de Cristo e voltar a falar: nós já temos a fé de Moisés, nós já temos os livros do Antigo Testamento, nós já temos um relacionamento estabelecido com Deus. E Paulo está dizendo, vou usar uma linguagem muito atual: Gálatas, vocês não perceberam que eles estão usando vocês? Veja o que o texto diz. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Então veja só, uma vez foi usada a expressão ostentação na carne, e a outra vez foi usada a expressão gloriar-se na carne. E isso tinha a ver com o ato de circuncidar-se, que era uma das marcas do judaísmo da época. Mas por que é que Paulo está tão incomodado com essa situação? Por que é que Paulo está argumentando: não voltem aos caminhos antigos, não voltem ao estado anterior? Nós precisamos compreender isso lendo algumas coisas da carta de Paulo aos Gálatas. Se você quiser acompanhar, eu vou lendo aqui no en passant, vou falando de alguns versículos. Se você não quiser acompanhar na Escritura, você vai acompanhar aqui no raciocínio. Quando Paulo começou e escreveu essa carta aos Gálatas, lá no capítulo 1, a primeira coisa é que ele propôs, no versículo 3, 1:3, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então essa é a proposta de Paulo. Quando ele pregou na Galácia, ele pregou que ao crer em Cristo, qualquer pessoa que cresce em Cristo seria arrancada do mundo da perversidade. Então essa é a proposta de Paulo. Vou lhes anunciar alguma coisa que vai lhes arrancar. Essa que é a ideia aqui. O qual se entregou por nós, que é Jesus Cristo, pelos nossos pecados, para nos soltar do mundo. Por quê? Porque nós fomos nascidos no mundo e somos gerados na iniquidade e estamos debaixo da depravação total. E todo homem nascido de mulher nasce com o DNA dos seus pais
E os seus pais já têm o DNA dos seus avós, e isso vai a Adão. E essa depravação total vem desde a queda. Então a pregação de Cristo é um arrancar, é um transportar, é como se um ímã fosse colocado e você tem as características, quando duas pedras de ímã são colocadas, elas se atraem de tal maneira, mas quando elas estão separadas, cada uma está no seu lugar, é como se a ação de Deus fosse um puxar do mundo, diz o texto. E esse mundo, Paulo dá uma qualificação, diz que é perverso. Então o que é o cristianismo? O cristianismo é separação de amigos, cristianismo é mudança de práticas, cristianismo é negação de práticas antigas. É dessas coisas que Paulo está falando. Quando nós pregamos o evangelho a vocês, é porque o evangelho de Cristo transformará vocês. Bom, Paulo continua falando dessa mensagem poderosa e diz que esses que receberam esse evangelho, que foram desarraigados do mundo, não poderiam manifestar uma inconstância e querer voltar ao mundo, porque é que alguém escolhe a perversidade? Veja no capítulo 3, no versículo 1 para frente, que Paulo diz então: Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Então, Paulo está dizendo, olha, quando nós anunciamos o evangelho para vocês, nós sempre falamos que Jesus Cristo foi crucificado. O nosso Senhor passou pela cruz. A mensagem da cruz é a verdade. Quem fascinou? A ideia do fascínio é uma ideia de ilusão. Vê só, o versículo 2. Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então Paulo está dizendo, Gálatas, quando nós pregamos a vocês, quem vos fez crer em Jesus foi o Espírito. Deus deu o Espírito para vocês. Gálatas, vocês vão negar isso? Vocês acham que Deus lhes deu o Espírito por obras da lei? Então, a maneira de Paulo escrever aos Gálatas é para ajudá-los a crerem mais, a entenderem que a cruz de Cristo, mesmo que tenha e que produza uma perseguição, ainda é para eles a melhor decisão. Então nós temos esses dois versículos, eu poderia escolher ainda outras passagens de Gálatas para dizer a vocês, Paulo amava muito essa igreja e não suportava a ideia de vê-los vivendo um cristianismo anterior à cruz, tanto sem a ideia do que era a cruz para o cristianismo, quanto de usufruírem os benefícios dela. Por isso ele usa essas palavras, vocês estão sendo enganados, essa é a minha avaliação. Por causa da cruz, existe sim perseguição, e vocês estão sendo constrangidos, mas quando se nega a cruz, se evidencia a ostentação na carne, o gloriar-se na carne. Todo o que nega a cruz alimenta a carne, é isso que Paulo queria dizer. Então, é cruz ou carne? É cruz ou, humanamente falando, vontade do homem? Era isso que Paulo estava dizendo. Vocês estão diante dessas duas coisas. Ou a cruz, ou vocês e a sua própria justiça. Ou a cruz que dá a vocês uma condição de viverem os benefícios da graça, ou um conjunto de leis que vocês terão de cumprir para agradar a Deus. Façam a escolha. E aí Paulo diz nos versículos 14, o que certamente o fez com o seu coração, com a intenção mais profunda de um evangelista. Veja as palavras. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo,
pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Esse é um dos versículos mais profundos das Escrituras, certamente. E para a gente entender este versículo, nós temos de voltar na nossa memória, pelo menos, aqueles instantes da cruz. Imaginem vocês. Um homem foi trazido a um grande líder, Pôncio Pilatos, e a questão era o juízo, julgar. Esse homem ofende as nossas tradições, este homem ofende a nossa cultura, este homem é benquisto por uns, mas é detestado por muitos. Este homem causa turbulências à nossa a região cheia de turbulências políticas, socioeconômicas. Este homem não faz bem. O que é que a gente faz com ele? Ó majestade, ou ó governador, ou ó imperador. E então, ele olha, faz perguntas, avalia e diz: eu não vejo tanta coisa assim. Por mim, acho que não é uma ameaça tão séria. Mas vamos fazer uma coisa, vamos ver o que é que o povo quer. É quando dois são colocados: Jesus e Barrabás. Para aqueles que estavam julgando, provavelmente, tanto fazia a escolha de um ou de outro. Mas quando se pergunta ao povo: quem é que vocês querem ter entre vós? Jesus ou Barrabás? Eles dizem: queremos ter entre nós Barrabás. E então, só restava uma coisa: a condenação ao que já havia sido condenado moralmente pela multidão. Imaginem aqueles próximos momentos, quando alguém diz: é lá em cima, naquele morro, é lá que nós julgaremos todos os seus atos, é lá em cima daquele monte que nós mostraremos o que é que alguém que produz alguma revolução paga aqui no nosso império. Imaginem vocês a cruz ou parte da cruz sendo colocado nas costas dele. E então, enquanto ele começa a andar por aqueles lugares, não só carregando o peso da cruz, mas a humilhação e o peso do justiçamento social daquele momento. Imaginem vocês, ele chegar naquele lugar, com os discípulos amedrontados, olhando para aquele espetáculo de horror. Imaginem quando os pregos são colocados, batida após batida. Imaginem quando ele é levantado em meio a uma lida, uma conversa com o pai, dizendo: pai, olha a minha situação. Imaginem enquanto era colocado e pessoas zombavam e riam. E ele fala com um dos seus discípulos: olha por minha mãe. Imagine o estado de perda, de aparente erro. Imagine a compreensão daqueles que o acompanharam, que ouviram. Imaginem aqueles que haviam, há bem pouco tempo atrás, dito: hosana ao que vem em nome do Senhor, quando colocavam palmas para ele entrar em Jerusalém. E agora estavam ali, há bem pouco tempo haviam dito: crucifica! O que vocês querem desse homem? A morte! Crucifica! E imaginem aquele momento quando todos começam a ir embora e ele fica lá. Por que esse momento? Paulo diz: porque este é o momento da maior força.
A ideia de Paulo é: ali está a nossa glória, ali está a glória de uma vontade de Deus, ali está o divisor de águas, ali está o divisor de destinos, ali está naquilo que é uma loucura mesmo, ali está naquele ato em que ninguém quer se glorificar, em que ninguém quer se identificar. Ali está a janela para a eternidade, ali está, é isso que Paulo está dizendo, a minha glória está lá. A minha glória está onde a maioria dos olhos não estão. Por isso o cristianismo sempre foi e sempre será uma joia a ser descoberta. O cristianismo é um valor inestimável que não é para todos. Associações são para todos. Fundações são para quem quiser. Acordos, conglomerações são para quem quiser. Participação em clubes é fácil o acesso. O cristianismo tem uma senha, meus irmãos. A senha do cristianismo é a cruz de Cristo. E não são todos os que têm essa senha. Acredite nisso. Aliás, boa parte da acusação ao cristianismo moderno é que ele não tem essa senha. Ele não morreu com Cristo na cruz. Por isso ele não vive os benefícios e a vida que a cruz proporcionou, porque olhando dessa maneira parece que a cruz só produz morte. E quem quer passar por essa morte? Quem entra em um clube não quer passar por morte. Quem entra em um lugar melhor, um local legal, não quer passar por morte. A gente entra em um clube para usufruir da piscina do clube, dos brinquedos, do local para a gente se reunir, fazer um churrasco. A gente quer participar de algum centro pensando exatamente no benefício. Nunca se imagina outra coisa. A gente não entra com gosto para qualquer sacrifício em alguma associação. Por isso a senha, para a maior parte dos clubes, é muito fácil. Mas a senha do cristianismo é a cruz. E é isso que Paulo diz. Querem falar de cristianismo? Deixa eu lhes mostrar minha senha. Minha senha é a cruz. Como é que Paulo trata isso? Ele diz: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Então Paulo gloriava-se na cruz, invertendo uma leitura natural. A cruz era para o mundo sinônimo de morte. Aí Paulo diz assim: olha, eu me glorio na cruz, porque lá na cruz, quando eu estou na cruz, eu olho para o mundo e quem está morto é você. Sabe o que é a cruz para o cristão? O único lugar que ele tem para contemplar a devassidão que o pecado proporcionou na existência. Sem a cruz, o cristão não consegue compreender o que é o pecado. Sem estar naquele lugar, sem seus braços estarem colados ali, sem os pregos passarem por seus... Ele não consegue compreender que o mundo está em pecado. Sabe por que ele não consegue compreender que o mundo está em pecado? Porque a cruz é um divisor de águas. Quando o cristão passa pela cruz e vive o estado da cruz e morre com Cristo na cruz, porque é o mesmo Paulo que diz: se com Cristo morremos, é com Ele que vivemos. É quando se passa pelo processo da mortificação do homem, pelo processo da cruz que Cristo proporcionou, que consegue se olhar para trás e dizer: Santo Deus, eu andei neste caminho. Santo Deus, eu já fui alguém que não se podia confiar porque eu mentia com muita facilidade. Eu já fui alguém que não poderia se confiar porque eu fui muito infiel.
Eu sou alguém que não poderia se esperar alguma coisa altruísta, porque a minha vida foi correr atrás de mim mesmo e dos meus sonhos. Eu fui um idólatra, o espelho era o primeiro degrau da minha idolatria. Eu sempre me amei, me idolatrei, busquei as coisas que eu quis. Eu sempre quis mostrar a minha força, eu sempre quis mostrar às pessoas que estavam do meu lado que eu era bom. Nem sempre me contentei com ser bom, quis ser o melhor. Esse fui eu. Você sabe quando é que alguém consegue fazer essa avaliação? Só depois da cruz. Antes da cruz, não dá para avaliar, porque nós olhamos uns para os outros e somos todos iguais. Todos na mentira, todos no ensimesmamento, todos na separação, ou eu diria até confusão. Parece que o mundo está unido, mas o mundo nunca foi tão separado. Nós somos 20 milhões de pessoas, cada um na sua, cada um isolado no seu pensamento, na sua ideia. Não tem nada de bom nesses 20 milhões que estão aí, nem nos 160 milhões que estão, 200 milhões que estão nesse país, nem nos 7 bilhões que estão neste mundo, porque cada um está olhando para o seu próprio umbigo, querendo resolver o seu próprio problema, cuidando da sua situação. Esse é o estado. Você sabe como é que se consegue fazer uma avaliação desse estado de confusão, desse estado de solidão, desse estado de morte, desse estado que, dia após dia, faz com que o ser humano perca a noção de que ele foi criado para a glória de Deus? É porque só depois da cruz se consegue compreender essas coisas. Antes não. Antes o mundo é normal, não tem depravação total no mundo. Antes não tem separação entre o cristianismo e o mundo, mas eu diria, por que então Paulo diz aqui aos Gálatas, quando eu vos preguei o evangelho, foi para vos desarraigar do mundo? Por que é que ele falou isso? Se mundo e cristianismo é a mesma coisa, por que é que ele falou isso, não é? Então Paulo enfatiza, enquanto acham que a cruz significa morte para mim, eu digo, a cruz é a minha vida. E é nela que eu olho para o mundo e vejo a sua morte. É quando eu estou na cruz que eu vejo a separação que há entre a fé e as obras. É isso que Paulo está falando. E então ele continua nos versículos 15 em diante para falar a terceira coisa que eu quero propor, né? Estou propondo aqui que a cruz de Cristo é um divisor de destinos. A cruz de Cristo é um tipo de marca que não são todos que querem ter. A cruz de Cristo é um tipo de senha que não são todos que têm. Paulo diz, eu entendo a vossa perseguição, isso está nos primeiros versículos. Paulo diz, mas eu me glorio nessa cruz, porque é a cruz que me deu o entendimento de que ela é a senha para que eu compreenda as coisas que estão para além dela. E aí vem essa terceira ideia, que é a cruz é uma regra. Ou seja, o cristianismo terá de viver pela cruz. Ai, meu Deus, vamos ver como é que Paulo explica isso. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então Paulo começa dizendo assim, porque quem produz a nova criatura, alguém fez uma nova criatura nascer, não é? Lembre da conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos diz, como é que eu nasço? Como é que eu vivo isso que você está dizendo? Aí Jesus diz, nascendo de novo. E Nicodemos diz, mas não dá para nascer de novo. Jesus diz, dá. Não, só se nasce uma vez, diz Nicodemos. Jesus diz, não, tem que nascer 2 vezes. Não tem como nascer 2 vezes, Rabi. Só se nasce uma vez. É quando Jesus destrincha a ideia. Ele diz, uma vez se nasce fisicamente, e outra vez se nasce espiritualmente. Então é essa a resposta. O ser nova criatura é ter nascido uma vez de maneira natural e depois ser nascido
de outra maneira, uma maneira especial, que nós chamamos de espiritual. O ser nova criatura é um privilégio que só foi possível pelo evento da cruz. Então a cruz é para nós a nova vida, a cruz é o cumprimento do Filho de Deus para que essa nova vida fosse ser possível. Veja a expressão, ser nova criatura. Nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão é coisa alguma, diz Paulo. O que importa, na verdade, é a nova vida. E aí ele diz, e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, ou seja, esta é a regra, viver debaixo dos benefícios da cruz. Esta é a regra. Viver entendendo que nós somos um resultado de morte de cruz. Esta é a regra. Olhar para a cruz e dizer, aquele é o meu lugar. Contemplar aquele momento em que ele viveu na cruz e morreu na cruz como a substituição a mim. Só que nós somos convidados a viver a experiência daquela cruz. E viver a experiência daquela cruz é mortificar a carne constantemente. Então o grande desafio, a grande regra é mortifica a carne. Lute contra a carne, lute contra a ostentação que a carne quer. Eu arriscaria dizer, meus irmãos, que há uma alegria estranha nos dias atuais na liberdade que parece haver no cristianismo. O cristianismo, se ele tiver a liberdade que boa parte de nós cristãos acha que tem, então Paulo estava equivocado no seu cristianismo. Então Pedro estava equivocado no seu cristianismo. Então o cristianismo que Jesus anunciou seguramente não era possível de ser vivido. Porque Jesus nos ensinou a amarmos a simplicidade, a cuidarmos do bom nome. Jesus nos ensinou a nos separarmos das coisas estranhas à adoração. Jesus nos ensinou a buscar a glória de Deus, a adorá-lo. Jesus nos ensinou a cultuarmos a Ele como o centro da existência. Esses são os ensinos. Certamente, boa parte do cristianismo atual vive uma outra experiência. Vive o cristianismo como alguma coisa que é legal para nós, como alguma coisa que é gostoso de se viver. Vive o cristianismo como até mesmo uma opção que se faz. Eu quero o cristianismo dessa igreja. Aí eu fico nessa igreja até um determinado tempo. Chega uma hora que, eu já não gostei de alguma coisa do cristianismo dessa igreja. Agora eu vou para outra igreja. E aí eu fico mais um tempo lá. Quando eu vou conhecendo as pessoas, em algum momento eu falo, quer saber? Eu vou experimentar o outro cristianismo. O cristianismo atual e a aparente liberdade que ele tem é quase como um self-service, é quase como um restaurante em que qualquer um de nós escolhe o que quer ir e viver de acordo com o que cada instituição quer fazer. É quase como uma cidade turística que a gente diz, agora eu vou fazer um turismo nessa. E daqui a pouco, se eu não gostar, eu vou fazer um turismo em outro lugar. Você sabe qual é a ênfase dessa liberdade cristã dos nossos dias? É que em boa parte dos locais onde essas pessoas estão parando, elas nunca ouvem sobre a cruz. Elas nunca ouvem sobre a senha da cruz. Não lhes é dito, para vocês serem membros dessa igreja, vocês precisam ser crentes. Este não é um local de passagem, esse é um local de uma comunidade, esse é um local de adoração, e a cruz é a senha para vocês serem cristãos, ela é a marca que vocês precisam levar. E então pessoas enchem igrejas hoje, esvaziam, enchem outras amanhã, esvaziam,
E esse movimento que parece um estouro de boiada, um pouco para lá, de repente esvazia, vai para outro lugar, então surge alguém que parece que atrai multidões. Tudo isso chama-se trânsito religioso. Um grande movimento de milhões de brasileiros hoje no trânsito religioso. Outros, um pouquinho mais agressivos, chamam de turismo religioso. Eu talvez seja muito objetivo nesse sentido, e é uma objetividade até dolorida, eu diria, é a grande massa que anda antes da cruz. Eles não passarão pela cruz, não querem passar pela cruz, não querem passar pela morte do eu, não querem passar pela entrega da vida, não querem passar pela promessa da alegria, não querem viver a promessa, não querem confiar na promessa. Eles querem viver de acordo com os seus olhos, eles querem viver de acordo com os seus gostos, eles querem viver de acordo com suas hipóteses, e eles querem fazer do cristianismo o cumprimento das suas hipóteses. E quando o cristianismo cumprir com eles o que eles querem, eles dizem: maravilha, ótimo cristianismo. Mas quando o cristianismo diz morrer na cruz com Cristo, eles dizem: morrer? Tem que ser assim? Pois Paulo dizia para os Gálatas: tem que ser assim. Por isso a cruz é um divisor de destinos. A grande maioria não morrerá com Cristo. Só aqueles a quem o Espírito operar, que é isso que ele disse aos Gálatas. O Espírito não operou? Não foi? Só aqueles a quem o Espírito operar entenderão o que é mortificar a carne. E então Paulo finaliza essa conversa dizendo: isso é a regra. O cristianismo, a regra do cristianismo é a mortificação da carne. A regra do cristianismo é o combate ao pecado. A regra do cristianismo é o afastar-se do mundo. E eu digo para você, como eu já tenho dito algumas vezes aqui, nunca foi tão fácil ser cristão, porque o cristianismo atual não exige separação do mundo. Pessoas comem e bebem como o mundo come e bebe. Que cristãos, não? Cristãos que dizem: não me julgue, faça o que eu quero. Cristãos que se envolvem em brincadeiras, idolatrias, até bruxarias, superstições, e dizem: não mexa comigo, porque o que importa é a fé que está aqui dentro. São os antinomistas, são aqueles que dizem: não tem lei sobre mim, faço do meu cristianismo o que eu quero. E eu brinco com isso. Tenho vontade de rir desse tipo de cristianismo, quando na verdade dói no meu interior ver muitos jovens ainda tão perdidos porque não passaram pelo processo da cruz. Morrerão sem o processo da cruz. Já vi muitos jovens morrerem porque não viveram a experiência da cruz. Nos dias atuais, a teologia reformada tem chegado à mocidade como poucas vezes na história. Talvez porque a teologia reformada tenha entrado pelas mídias sociais e tenha anunciado, mas a teologia reformada diz que tem que ter uma morte na cruz. Com Cristo. Não é para nos sacrificarmos por ninguém, mas é para nos identificarmos com Ele. Não é um cristianismo de bem-estar, é isso que eu estou querendo dizer. Eu tenho visto muitos jovens muito confusos. Eu estou pontuando em relação aos jovens, porque se nós conseguirmos anunciar o verdadeiro cristianismo de cruz à nossa mocidade, então é possível que nós tenhamos uma geração longa de pessoas que testemunharão da fé, que andarão pelas esquinas, que pregarão o evangelho, coisa que muita gente já deixou de fazer. Muitos já não fizeram a vida inteira. Muitos cristãos são cristãos de gerações e não viveram o cristianismo de Cristo, o cristianismo da cruz. Talvez, inclusive, essa grande força jovem dos nossos dias atuais seja aquilo que o presbítero Solano falou agora de manhã, a força resiliente dos nossos tempos para resistir às investidas fortes, para que eles sejam dissuadidos da sua fé. Talvez sim, mas eu tenho de confessar, não é isso que eu tenho visto na maioria dos jovens cristãos. Eu tenho visto em alguns, mas não tenho visto na maioria não, infelizmente. Eu tenho visto pessoas que gostam do cristianismo, mas morrem de medo da cruz do cristianismo. Tenho visto pessoas que
que dizem, eu nasci nesse lar, eu não teria como, eu nasci em berço evangélico, como se berço evangélico fosse salvação. A cruz salva, não é o berço evangélico que salva. Como é que eu não iria para a igreja? O que os meus pais diriam? Eu diria, tem que se preocupar com o que Cristo diz sobre alguém que está antes da sua cruz. Eu tenho orado por uma mocidade, uma juventude forte, para que haja esperança para os nossos filhos e netos. Porque boa parte da nossa geração está perdida, meus irmãos. Está perdida porque não conheceu a cruz de Cristo. Conheceu a igreja legal, conheceu a igreja boa de se viver, conheceu a igreja confortável, conheceu o cristianismo ocidental, conheceu o senso de ser praticante de uma religião. Mas o que Cristo foi anunciado aos Gálatas, não foi isso. Não foi esse Cristo que foi anunciado aos Gálatas. Foi anunciado o Cristo da cruz. E ele é aquilo que então Paulo finaliza dizendo, a regra sobre estes, paz e misericórdia. Sobre aqueles que viveram a regra da cruz, paz e misericórdia, que é isso que a cruz veio trazer. Sabe qual é o grande malefício de quem não vive a experiência da cruz? Não terá paz com Deus e não receberá da sua misericórdia. Essa é a minha preocupação como evangelista. Eu sou um evangelista porque nasci no evangelho. Pessoas me evangelizaram, pessoas me chamaram a uma vida testemunhal. Convivo com gente que compreende o que é isso. E a grande preocupação dos nossos dias é, o evangelho da cruz precisa ser a senha dos cristãos. Não pode ter um evangelho que não tenha a senha da cruz, porque são sobre estes que está a paz e a misericórdia. Eu tenho de dizer isso, e Paulo finaliza, eu não diria isso hoje, talvez um dia diga, quanto ao mais, ninguém me moleste, a ideia é ninguém me incomode, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Quero finalizar, meus irmãos, dizendo e relembrando nossas 3 ideias aqui. Paulo disse que a cruz de Cristo era um divisor. Eu estou propondo essa ideia. A cruz de Cristo é um divisor. A cruz de Cristo ainda precisa ser descoberta por muitos cristãos. A cruz de Cristo ainda é a senha que muitos cristãos não têm. Muitos estão na antessala, mas ainda não experimentaram o âmago do cristianismo. Ainda não experimentaram o morrer na carne todos os dias. A sua carne ainda domina, ela ainda é senhora, ela ainda é rainha. A sua carne ainda é a sua motivação. A satisfação da sua carne é ainda a razão da sua vida. Mas alguns cristãos têm abandonado o gosto pela satisfação dessa carne. Eu quero testemunhar isso, eu tenho visto isso na vida de muitos. A minha pergunta é, você já viu isso na sua vida? Você tem visto a mortificação da sua carne ao longo da sua vida? Os anos estão passando. Eu diria outra coisa, para você não confiar só na sua perspectiva, as pessoas que andam com você têm visto a mortificação da sua carne na sua vida? As pessoas que te conhecem têm visto a morte na cruz com Cristo na sua vida? Porque é isso que o identificará como um cristão. Antes disso, nós vamos amar as benesses do cristianismo, vamos ficar na grande antessala, vamos nos divertir com aquele local que aparenta ser o melhor, mas ainda não é o melhor do cristianismo. O melhor do cristianismo vem depois da morte da cruz. Eu quero que você pense nisso. Eu não estou falando isso por acaso.
Eu estou falando isso com o coração tremendo aqui, com a possibilidade de nós sermos uma igreja com centenas de pessoas e talvez estivermos perdendo nossos jovens, nossos adolescentes, porque não falamos a eles que eles precisam viver a experiência de Cristo, que eles precisam entregar sua vida a Cristo e que eles precisam mortificar a sua carne na cruz de Cristo e que só depois da cruz de Cristo eles viverão. E antes disso, antes dessa cruz de Cristo não há vida, e se não há vida, eles não têm vida. Então é muito possível que nós estejamos vendo muitos dos nossos jovens e eles estão mortos. E eles são os nossos filhos. Eu quero te desafiar a pensar, pai e mãe, na possibilidade do que é a vida eterna ao seu filho. E o que é a perda da vida eterna do seu filho ou da sua filha. Talvez isso nos leve a ajoelhar, chorar, clamar, falar com eles, testemunhar, mudar nossos hábitos, pedir perdão, dizer: meu filho, minha filha, eu não tenho vivido como um cristão vive, me perdoe. Talvez isso nos leve a uma vida testemunhal, forte e poderosa, porque o poder vem da cruz. Aqueles que estão aos pés da cruz contemplam o poder da cruz. E talvez então poderíamos reverter essa pecha terrível, que somos inócuos, que não temos força, que todas as coisas entram para dentro da igreja, nos perturbam, que não temos energia, que não nos levantamos para testemunhar do Cristo. Talvez pudéssemos reverter essa má fama, a má fama de um cristianismo licencioso, de um cristianismo liberal, de um cristianismo fraco. Essa é a má fama que nós carregamos há séculos no Ocidente. Talvez conseguíssemos nos ver livres dessas vergonhas. Eu não sei se conseguiremos. Digamos isso para cada um de nós. E oremos. Senhor nosso Deus, se o cristianismo anunciado aos Gálatas era o cristianismo da cruz, se sem a cruz de Cristo eles não seriam e não viveriam das graças da cruz, então certamente a cruz era sim um divisor. Muitos certamente foram se circuncidar. Mesmo que Paulo disse: não se circuncidem, não voltem a essas práticas. Muitos foram, porque no horizonte a cruz simbolizava a morte. Mas não para Paulo. Para este teu filho que um dia encontraremos na glória excelsa, para ele significava vida. Ele disse: não, para mim ela não é a morte eterna, para mim ela é a vida eterna. Ela é morte por um instante, porque eu morro com Cristo na cruz para ter força, para mortificar o pecado em mim, que todos os dias me assola. Mas a cruz é a vida. Senhor amado, nosso Deus, o que a mensagem da cruz pode nos ensinar? Certamente ela pode nos ensinar, nos mostrar, nos fazer ver, de acordo com a iluminação do Espírito, claro, só pelo Espírito, que cristianismo nós estamos vivendo. O que entendemos por cristianismo? Que cristianismo ensinaremos aos nossos filhos? Que cristianismo a próxima geração verá? Certamente a mensagem da cruz também nos coloca em xeque para decisões muito sérias. Eu gostaria de, diante do Senhor, rogar e interceder por todo aquele, por toda aquela que ainda não viveu a experiência da cruz na sua vida. E pedir que o Senhor, com a sua graça, lhe a dê. E pedir assim a tua misericórdia sobre a vida de cada um, dando a salvação, porque o que importa é o ser nova criatura. É isso que importa. O cristianismo da cruz prega o ser, a nova criatura.
assim nós oramos, diminuídos diante da tua grandiosidade, porque fomos chamados para um cristianismo vivo e vigoroso. Sim, fomos chamados para um cristianismo vivo e vigoroso. Em nome de Jesus. Amém.